Falar de inflação, gente, a inflação brasileira no mês passado ela subiu acima até da expectativa do mercado do último mês. Ela foi puxada principalmente por preços de alimentos por conta daqueles problemas nas safras, especialmente lá no sul, e tem também a questão da alta do dólar. Vai andando junto aí e a gente quer saber quais são os reflexos disso no bolso do nosso consumidor. Aqui em Goiás, será que a inflação também acompanhou o Brasil? Nós vamos saber agora com o consultor e também educador financeiro, o Cássio Souza, que já está aqui com a gente ao vivo. Cássio, está tudo bem com você? Prazer enorme, Jordevar, obrigado. E muitas situações aí pelo Brasil afora, bem discrepantes de uma cidade a outra. E Goiânia, felizmente, a gente vai colocar assim, a inflação é a menor do país nesse momento, viu, Jordevar? É mesmo? Tem diferença significativa nessa redução aí? Goiânia tem praticamente 1% menos inflação nos últimos 12 meses do que toda a média nacional. Qual que é o índice de Goiânia? Hoje a gente tem mais ou menos acumulado 2,9 nos últimos 12 meses, enquanto o Brasil está em 3,9. Por que Goiânia está com a inflação menor? Nossa inflação ela é menor principalmente pela queda do preço dos combustíveis que teve nos últimos 2, 3 meses aqui em Goiânia. Em relação a outras cidades do Brasil, essa realidade já é muito diferente, principalmente por conta dos preços da alimentação, dentro e fora de casa, e dos medicamentos farmacêuticos, que isso tem puxado no Brasil inteiro também. É isso que eu queria saber de você, porque as pessoas falam assim, a gente fala no combustível, né? Mas as pessoas falam assim, mas o alimento está caro, você vai na feira, está tudo subindo de preço, você vai no supermercado também, os produtos estão mais caros. Sim, essa é uma realidade. A percepção do consumidor, inclusive, é que os preços estão cada vez maiores. A renda, inclusive, menor, quando a gente compara salário mínimo, por exemplo, Jordevar, é um ponto que acaba afetando essa percepção também. Mas, felizmente, essa é uma situação que Goiânia ainda tem uma inflação menor. Mas isso pode ser por pouco tempo, Jordevar, porque o governo já anunciou que deve fazer reajuste aí no preço de combustível, etanol e diesel já nos próximos dias. E essa situação aqui pode também avançar um pouco mais aí nas próximas semanas. O que o senhor espera do mês de junho? Vamos falar de Goiânia e vamos falar do restante do país. O país inteiro espera que os alimentos subam, principalmente agora aqueles alimentos atrelados às festividades juninas, né? Alimentos ligados a milho, por exemplo, pamonha aqui em Goiás deve subir um pouco mais de preço, por exemplo. Então, curau, todos esses são alimentos goianos mais típicos que devem subir esse mês de junho. Nós temos a questão do arroz. O Rio Grande do Sul, grande produtor de arroz, né? O que a gente pode esperar do preço do arroz nesse mês de junho e também no mês de julho? O governo teve algumas iniciativas, inclusive, de importar arroz num volume maior para amenizar essa situação da população, mas a safra já tinha sido colhida, Jordevar, em mais de 99% quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul. Isso dá uma tranquilizada, apesar que momentaneamente muitas pessoas ficou com muito receio dessa subida de preço no Brasil inteiro, mas a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Não deve faltar arroz nas prateleiras dos supermercados. O empresário não pode aproveitar desse momento e começar a aumentar o preço aí, não? Pode e aconteceu momentaneamente, viu, Jordevar? Mas a gente já percebeu no Brasil inteiro que o preço do arroz especificamente já estabilizou, não está tendo essa especulação na subida de preço dentro das gôndolas. Não tinha necessidade então do aumento? Não tinha, foi uma situação, esperteza de muitos empreendedores, infelizmente, e aquela situação de preocupação. Será que tinha colhido? Será que não tinha? Como as informações estavam muito dispersas, o governo levou alguns dias para reunir todos esses dados. Cássio, eu queria saber de você duas coisas. Por exemplo, reunião do Copom. A gente fica imaginando, será que o juro vai cair? Parece que não vai, né? A expectativa é que a gente caia 0,25, que sai hoje no final do dia o resultado, mas isso deve permanecer próximo de 10,5% ao ano, pelo menos nos próximos meses, Jordevar. O governo Lula, obviamente, tem uma briga aí com o Banco Central na tentativa de reduzir ainda mais os juros, mas o Roberto Campos Neto tem tentado segurar um pouco essa situação. Não está na hora de reduzir, na opinião do senhor? Eu acredito que sim, porque a população, toda a parte de financiamento, empresário, ele precisa de uma taxa de juros mais baixa para financiar a empresa. Para quem está nos assistindo e preocupado, poxa, minha empresa ela precisa fazer um financiamento, eu quero comprar uma casa nova, por exemplo, eu queria um juros mais baixo. Então, sim, para
acelerar a economia, o crescimento, a gente precisa de uma taxa mais baixa, só que isso não pode ser feito tão rapidamente, Jordevar, porque senão corre o risco de muitos investidores estrangeiros tirarem dinheiro do nosso país e aí o que às vezes está mais tranquilo, a gente acaba desestabilizando tudo. Por que o dólar está subindo? Exatamente por essa situação. Muito estrangeiro tirou dinheiro do país nos últimos 45, 50 dias. E aí, com muita gente comprando dólar, saindo do Brasil com esse dinheiro, o dólar acaba subindo um pouco mais. O que a gente faz para esse povo trazer o dinheiro de volta? Uma economia mais estável, é isso que a gente espera, que o governo anuncie aí nas próximas semanas todas as medidas mais claras e que Brasília tenha um pouco mais de tranquilidade e aí todas as pessoas conseguem fazer os seus investimentos, fazer as suas aquisições, às vezes comprar um novo carro, uma nova casa e aí tudo continua com mais tranquilidade. O senhor acredita, o senhor tem esperança que o segundo semestre pode ser melhor nesse sentido? É possível que sim, Jordevar. A gente tem uma grande expectativa, inclusive, para uma retomada dos negócios ligados ao meio rural, porque foi muito afetado nos últimos 2 anos. Os preços de todas as commodities caíram. Milho, soja, boi, tudo isso praticamente caiu 30% a 40%. A expectativa é que isso dê uma certa aliviada a partir do segundo semestre, com a área de plantio e a retomada das chuvas no final do segundo semestre, que a gente melhore a economia do país como um todo. Tá certo, vamos torcer e vamos rezar. Enquanto isso, Jordevar, resta as pessoas se planejarem um pouco melhor, não sair gastando de maneira desenfreada, sem realmente pensar quais são as suas necessidades, porque senão, às vezes, uma situação vira um descontrole financeiro e pode virar uma bola de neve ainda pior. Tá certo. Cássio Souza, consultor e educador financeiro, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com você, Jordevar. Prazer é nosso.